Semanas inesquecíveis. O cidadão americano, com reflexo no mundo, esse cidadão americano está passando com um turbilhão que envolveu o pleito presidencial, a eleição entre Donald Trump e Joe Biden, isso resolvido depois de uma epopeia, a eleição para deputados e senadores com uma definição de maneira aos 45 do segundo tempo para dar maioria para os democratas, uma incitação do presidente ainda sob mandato, Donald Trump, para que as pessoas entendessem que o processo eleitoral foi fraudado e a invasão de toda a área do Congresso, do Capitólio, inclusive tem milhares de soldados lá dentro neste momento, e um pedido de impeachment a caminho, faltando poucos dias para Donald Trump deixar o governo. Nós vamos conversar com Carlos Gustavo Poggi, que é PhD em Relações Internacionais e está conosco. Poggi, como vai? Boa tarde. Boa tarde, Ronald. É um prazer falar com você, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Prazer é nosso. É uma semana, faltam 7 dias para Donald Trump deixar o governo e vem aí um processo de impeachment. O objetivo único e exclusivo neste momento é tirar direitos políticos, afinal de contas, para este momento não tem um enorme significado para o comando do país? Olha, Ronald, você descreveu bem aí todo o imbróglio, né, que os Estados Unidos está passando nesse momento. Parece realmente uma novela, né, que a gente vai acompanhando os capítulos e cada hora tem uma coisa nova acontecendo, né. Veja que nós estamos agora no meio de uma votação de impeachment pela segunda vez em 13 meses, né. Nós vamos ter que trocar, fazer de novo a ligação para o Carlos Gustavo Poggi, porque estamos com um chiado monstro aí uma interferência na linha dele. A gente vai recuperar essa ligação, que é fundamental que a gente ouça com a mais absoluta clareza o que ele tem a dizer sobre essas semanas malucas que estão sendo vividas pelo cidadão americano. Que semanas, não, Ronald? E ainda tem mais, até dia 20, ainda tem tempo, né? Tem. Agora, enfim, é um turbilhão de coisas na vida do cidadão. Já estamos aqui, o professor está de novo conosco. Desculpa, professor, tocamos a linha aqui porque estava chiando muito, a gente quer te ouvir com a mais absoluta clareza. Perfeito. Então, dizia isso, né? Nós estamos aí num processo inédito de votar um segundo impeachment de um presidente americano. É raro um presidente americano sofrer impeachment. Nós temos agora uma situação inédita em que um presidente americano sofrendo 2 processos de impeachment, né? Um intervalo de tempo de pouco mais de um ano. O Congresso votou, a Câmara pelo menos votou o impeachment do Trump em dezembro do ano passado e concluiu em janeiro desse ano. Aliás, tanta coisa aconteceu esse ano que a gente esquece, né, que houve uma conclusão de um processo de impeachment em janeiro. Você me pergunta quais são os objetivos disso. Eu acho que são 2 questões aqui, né? Claro que um objetivo importante é tornar o Donald Trump inelegível, já que do ponto de vista prático, falta apenas uma semana para ele sair, não faz tanto sentido apressar um processo de impeachment faltando tão pouco tempo para o presidente deixar o cargo. Mas acho que há uma segunda questão aqui, que eu acho que é uma questão de servir de exemplo para futuros presidentes. Acho que esse me parece um elemento importante, né? O comportamento do Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, a forma como ele se comportava, que muita gente dizia, mas esse é o jeito dele, ele só fala, é assim mesmo, desembocou naquilo que nós vimos na semana passada, né? A invasão ao Capitólio é um resultado direto do discurso do Donald Trump. Não há qualquer discussão com relação a isso, basta entrevistar as pessoas que estão sendo presas, né? A razão que elas dizem, o que você está fazendo aqui? Estou aqui porque o Trump falou para eu vir, né? Então isso é muito claro. Isso foi o resultado prático do discurso do Trump. Isto que aconteceu é algo que deve servir de lição para os Estados Unidos para evitar de futuros presidentes agirem da mesma forma, né? Sem a menor compostura, como foi o caso do Donald Trump. Então, acho que tem esse segundo elemento, Ronald, que é um pouco servir um pouco como um corretivo, como uma lição para futuros presidentes. Oi, Poggi, tudo bom? Sônia Blota aqui na linha. Ô, Sônia, tudo bem? Tudo bem. Sempre muitos assuntos, né? Semanas aí que se seguiram nos Estados Unidos, que a gente está acompanhando aí com atenção, principalmente com as suas explicações aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Poggi, Biden tomando posse, né? Ele vai chegar num contexto bem conturbado. A gente sabe que muito o impeachment que está sendo votado hoje, ele é simbólico, né?
do tipo, um presidente da República não pode fazer isso e não podemos ficar sem resposta, né? Isso por parte dos democratas, inclusive de republicanos que não apoiam a atitude de Donald Trump, mas existia um plano para que quando Biden chegasse no poder, ele tem que colocar ordem na casa. Então, essas parte de investimentos, de dinheiro, de tudo que ele tinha que discutir nesse começo, isso vai ficar para depois? Primeiro, a ordem na casa é literalmente política? Olha, Sônia, o Biden ele vai encontrar muita dificuldade para o governo dele, né? Eu creio que ele vai encontrar muita dificuldade, primeiro, pelas condições objetivas em que o país se encontra atualmente, condições sociais, né? O país dividido, um Congresso bastante polarizado, que reflete a polarização do país e, portanto, com dificuldades de se passar legislações muito ousadas, né? A gente costuma dizer que o Biden vai assumir com maioria no Senado, mas a maioria que ele vai ter no Senado é uma maioria muito pequena. Na verdade, é uma situação de empate, que é algo raro na história dos Estados Unidos, uma situação de empate, 50-50, em que tem o desempate da primeira, da vice-presidente, né? Ocorre que isto requer do Joe Biden uma lealdade absoluta dos 50 senadores que se identificam com os democratas. São 48 democratas e 2 independentes. Ele não pode ter nenhum senador que mude de ideia ou que falte num dia de votação, né? Então é muito apertado a margem. Em algumas questões, às vezes, depende de uma aprovação um pouco maior, de 2/3, que isso o Biden vai ter longe de ter. Então é possível que ele tenha que negociar não só com os republicanos, mas negociar dentro do seu próprio partido, né? Então, ele assumido nesse contexto de dificuldade, torna para ele a situação política muito delicada. Então, essa é uma questão que eu vejo, que eu acho que o Biden vai enfrentar muitos problemas. Se a gente olhar, por exemplo, tanto Obama quanto o Trump, no momento que eles perderam a maioria no Congresso, tanto Obama quanto Trump assumiram o primeiro mandato deles, né? Assim que eles assumiram, eles tinham maioria, tanto no Senado quanto na Câmara. Foi o momento que eles mais conseguiram aprovar a legislação. Quando houve eleições de meio de mandato e o Obama e o Trump perderam a maioria, eles passaram a não conseguir aprovar mais nada, né? Travou completamente a pauta dos dois. Então a situação do Biden é uma situação muito delicada. Os Estados Unidos têm eleições novamente daqui a 2 anos, eleições legislativas, e isso vai determinar completamente o futuro da administração Biden. Se ele consegue uma maioria um pouco mais folgada no Senado, se não consegue, qual vai ser o desempenho dos candidatos mais associados ao Donald Trump, qual vai ser o peso do Donald Trump nessa eleição daqui a 2 anos. Então tem muitas questões aí políticas para a gente examinar a partir de agora. Pô, boa tarde, Zaidan que está falando. Zaidan, boa tarde. Recentemente, algumas reportagens da imprensa americana, não exatamente de Washington Post e tal, que se perdeu, né? Depois que foi comprado, mas eles estavam falando sobre 2 grandes crises no Partido Democrata e no Partido Republicano. O Partido Republicano tomado de assalto, de certa maneira, pelo Trump, né? E hoje vemos aí uma espécie de terceira via, que é o trumpismo. Inclusive, o New York Times, nesta semana, você obviamente viu, ele mostra ali as dificuldades legais para que mesmo o impeachment, ainda que ocorra, as dificuldades legais para que esse impeachment impeça o Trump de se candidatar em 2024, né? Porque eles dizem que há muitos obstáculos legais para que uma coisa imediatamente leve a outra. E no Partido Democrata também é uma discussão séria sobre alguns movimentos radicais que inicialmente tinham como expoente alguém que nem é do Partido Democrata, que é o Bernie Sanders, mas que também esses grupos teriam, e não é apenas um, mas vários grupos, a Kamala Harris inclusive parte de um deles, e que teriam tomado de assalto o velho Partido Democrata, né? E que inclusive o Biden, de certa forma, até o Trump usou uma expressão que eu acho passível de discussão, que é uma expressão interessante, que o Biden é um cavalo de Troia, e que dentro da sua candidatura ele trazia as alas radicais do Partido Democrata. Você, como observador, acredita que há de fato uma crise de identidade nos 2 grandes partidos americanos?
Zaidan, eu acho que a análise que você fez é perfeita, eu concordo plenamente. Eu acho que, de fato, nós estamos passando por um processo de crise profunda no sistema partidário norte-americano. Aliás, não é só no sistema partidário norte-americano, se a gente olhar o que está acontecendo na Europa, que são sistemas, Exato. em sua maioria, parlamentaristas, né, multipartidários, a gente vê a mesma situação acontecendo. Né? Então, a gente vê algo similar acontecendo nos Estados Unidos, mas dentro de uma estrutura bipartidária presidencialista e, portanto, a transformação por dentro dos próprios partidos. Eu acho que esse processo de transformação aconteceu mais cedo no Partido Republicano, tomado pelo trumpismo, que estraçalhou completamente o partido por dentro. Os republicanos estão completamente perdidos, não sabem o que fazer com o trumpismo, não sabem qual é o rumo que o partido vai tomar a partir de agora. O Trump capturou o partido em 16 e isso tornou-se um problema muito grande para o partido. Os democratas, eu concordo que eles também, em linhas gerais, moveram-se mais nesse processo de polarização mais amplo, mais para a esquerda, né, do espectro político norte-americano. E o Joe Biden, ele é um político centrista, mas ele está sempre ao centro do Partido Democrata. Então, o Partido Democrata moveu-se mais para a esquerda, o Joe Biden foi junto. Né? O que a gente vê no Partido Democrata não é o mesmo grau de deterioração, apesar desses movimentos, que eu entendo que teriam dificuldades em conseguir um apoio mais amplo na sociedade americana. Aliás, as eleições agora de novembro deixaram claro isso, né? Me parece que houve não tanto apoio ao Trump, mas também uma rejeição a algumas das políticas defendidas por algumas alas do Partido Democrata, mas o Partido Democrata conseguiu se manter, de certa forma, meio aos trancos e barrancos, mas inteiro. Né? Eles nomearam uma figura do establishment, que é o Joe Biden, e a Kamala Harris, como você disse, de fato, se a gente olhar o padrão de votação dela no Senado, ela é uma das mais liberais, mais à esquerda. Mas o que aconteceu com a Kamala Harris? Uma vez que ela foi chamada para compor a vice-presidência, e uma vez que até que ela se candidatou também nas primárias, ela fez um movimento de tentar centralizar um pouco as suas posições, né? Não de ir ao extremo. Eu acho que me parece que a estrutura de incentivos dos dois partidos é muito diferente. Como os democratas têm uma base muito mais diversificada, né? Você precisa apelar para o indivíduo liberal, mulher, branca, em Nova York, e também, de certa forma, para o homem negro mais velho da Carolina do Sul, que é evangélico, que vota nos democratas. Então você tem uma base muito mais ampla do que a base do Partido Republicano, que basicamente se preocupa em apelar para o eleitor branco, homem mais velho, religioso. Né? Então isso tende a tornar um incentivo para um processo de, digamos, radicalização maior do Partido Republicano do que a gente tem visto no Partido Democrata. No Partido Democrata, esse processo ainda está às margens. No Partido Republicano, chegou ao centro. Pódio, um tema que se relacionou com a disputa eleitoral, e agora particularmente com o Trump, mas eu achei notável que figuras tão diferentes como Alexander Dugin, né, o pensador russo, o Glenn Greenwald, jornalista, López Obrador, presidente mexicano, nas simplificações que são feitas, um sujeito à esquerda, e a Angela Merkel, chefe de governo da Alemanha, todos eles estão fazendo o mesmo alerta, que o Vale do Silício implantou uma ditadura e, aliás, o Obrador chegou a comparar com uma inquisição, com um poder extraordinário e com uma influência negativíssima na política e no processo democrático. Tudo isso deriva, claro, da censura ao Trump, né, do banimento do Trump, mas também do banimento de alguns veículos mais conservadores, etc. Como é que você enxerga essa denúncia feita por 4 figuras tão diferentes? Pódio. Esse me parece um debate central neste início de século XXI. Né? As redes sociais elas alteraram completamente a relação do eleitor com a política e dos políticos com a política. Né? Deu margem para o surgimento de figuras que não têm adesão a instituições tradicionais como os partidos políticos, né? Já que você consegue ter um contato direto com um determinado grupo de eleitores. É o caso do Trump, que não é um republicano tradicional, é o caso do Bolsonaro, né? Que sequer tem um partido. Né? Então isso só foi possível, ou tornou-se mais possível, graças à instrumentalização desses líderes por parte, utilizando as redes sociais para os seus fins. Acho que as redes sociais estão aprendendo a lidar com esse tipo de liderança. Né? Eu acho que, de fato, são questões que a gente tem que levantar
Eu não vejo a ideia de que estão calando vozes conservadoras. Eu não vejo, por exemplo, vozes conservadoras tradicionais sendo caladas. A revista National Review é uma revista tradicional conservadora, nunca se falou em tirar a National Review das redes sociais. Eu acho que isso nubla um pouco o debate quando a gente equaliza, né, trumpismo com conservadorismo, ou esse novo populismo com conservadorismo. Bota tudo na caixa do conservadorismo e diz, os conservadores é que estão sendo perseguidos. Né? Eu acho que isso é um debate que tem que ser feito, eu acho que é um problema, eu acho que há um viés nessas redes sociais, né? A gente sabe em quem o dono do Twitter vota, né? Então, enfim, então não é algo que é completamente neutro, e é algo que tem que ser discutido. Né? São empresas privadas, né, que têm suas regras de utilização, há que se respeitar essas regras de utilização. Eu acho que elas foram pegas de surpresa, em certa medida, por um presidente, especialmente no caso de Donald Trump, que burlou todas as regras e quebrou todas as tradições, né, e todos os padrões. E, de fato, utilizou-se das redes sociais para incentivar atos que desembocaram daquilo que nós vimos no Capitólio. Né? Isso tem que ser discutido. Né? Agora, a questão é como é que se isto transborda para uma ideia de censura ou se isso é simplesmente instituições privadas exercendo o seu direito de aceitar quem elas quiserem nas suas plataformas. Não tenho dúvida que esse é um debate importante, acho que está só começando e acho que vai ter muita coisa ainda para a gente discutir e examinar sobre isso. Temos que olhar com cuidado. Eu não sou nem um dos lados, não, tem que sair banido mesmo, porque aí é muito difícil a gente estabelecer limites, né? E nem do lado que liberdade de expressão significa que eu posso falar o que eu quiser nas redes sociais. Se você entrar no Parler, né, que é essa rede social alternativa, e ver o que está sendo falado lá, não me parece que aquilo é simplesmente liberdade de expressão. Né? Se usa uma rede social para dizer vamos nos organizar, pegarem armas e enforcar o vice-presidente, me parece que é algo que tem que ser, de alguma forma, chamar a atenção e as redes sociais têm que ficar atentas a esse tipo de comportamento. Poggio, Biden toma posse, conhecido como um grande articulador político internacional, e o Brasil vai ter que dialogar em algum momento. Principalmente na Ucrânia, né? Principalmente na Ucrânia, exatamente. O Brasil vai ter que entrar nesse diálogo a qualquer momento, vão ter que conversar. A gente sabe que existe uma relação histórica entre Brasil e Estados Unidos, mas que o atual presidente do Brasil é simpatizante de Donald Trump. Obviamente que a relação dos dois países está acima, né, de qualquer coisa, de qualquer afinidade política, mas como é que você prevê esse diálogo? Sônia, o que eu dizia há um tempo atrás é que a única variável que a gente tem que examinar, porque como você disse muito bem, o Biden tem uma experiência em relações internacionais. Né? O Biden, por exemplo, esteve mais vezes no Brasil do que o Donald Trump. Donald Trump, apesar das declarações de amor mútuo, esteve um total de 0 vezes no Brasil. Né? Aliás, talvez o presidente que menos tenha feito visitas à América do Sul. Né? Se não me engano, foi apenas uma vez rapidamente para a reunião do G20 na Argentina, fez um bate-volta, saiu assim que ele pôde. Né? Então, portanto, nesse sentido, a gente conhece muito bem o Joe Biden. Né? A gente sabe qual a agenda que ele vem, ele já falou isso claramente, a gente está vendo a equipe que ele está escolhendo, não é uma equipe novata, a gente sabe que as pessoas da equipe dele pensam, então a gente conhece, a variável Biden aqui é conhecida. Qual que era, me parecia, e de certa forma ainda é, a variável desconhecida? O comportamento do Bolsonaro. Né? Quem a gente não sabe como age em política externa é o Bolsonaro, porque tudo que a gente sabe de informação do Bolsonaro sobre política externa até agora é que ele gosta muito do Donald Trump. Para além disso, não se sabe muito bem o que ele pensa com relação à política internacional. Né? Tem algumas Ou pode me permita, inclusive com uma discrepância entre o discurso e a prática, né? Pois é, e aí a gente não consegue entender, até porque os anos todos do Bolsonaro no Congresso nunca foram muito dedicados a questões internacionais. Então, portanto, esta é a variável, né? E o Zahida aponta que, inclusive, essa discrepância de discurso e prática torna mais difícil a gente entender o que ele pensa. Então, a variável que a gente tem que entender é como é que o Bolsonaro vai se comportar. Né? Uma vez que o Trump está fora do poder, qual é o comportamento do Bolsonaro? Muito bem, os sinais que a gente vem tendo nos últimos dias não são os mais auspiciosos, né? Quando o filho do presidente, que além de ser filho do presidente, é deputado federal e membro, presidente da Comissão de Relações Exteriores, coloca a foto do Donald Trump no seu perfil nas redes. Quando o Bolsonaro é o único presidente do mundo, o único presidente, ou pelo menos uma democracia importante no mundo, a dizer que houve fraude nas eleições americanas, e o Bolsonaro falou que houve fraude, que ele tem informações que houve fraude, ele é o único presidente do mundo a dizer isso,
eu não sei que ganhos estratégicos o Brasil tem com esse tipo de comportamento. Eu não consigo avaliar o comportamento do Bolsonaro em termos de ganho estratégico do Brasil na relação com os Estados Unidos. A única forma, a única chave para a gente entender o comportamento do Bolsonaro é que, eventualmente, ele vê esse comportamento dele como trazendo para ele ganhos domésticos, seja no presente, seja no futuro, com alguma coisa que ele está pensando e a gente não sabe muito bem o que é ainda. Só para lembrar, o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, exatamente dessa mesma cartilha, programou férias exatamente para a semana da posse do presidente Joe Biden, de 18 a 22 de janeiro, ou seja, não representará o Brasil nessa cerimônia. Carlos Gustavo Poggio, PhD em Relações Internacionais, você falou conosco sobre política americana. Carlos Gustavo, muito obrigado, viu, Poggio? Um abraço para você, até a próxima. Muito obrigado, prazer falar com vocês, um abraço a todos. Prazer nosso, Poggio, obrigado.